Olá, pessoal! Esse é mais um vídeo de Direito das Obrigações. Relembrando que as obrigações poderão ser de dar, de fazer ou não fazer. E hoje eu vou tratar sobre a obrigação de dar. E essa obrigação de dar é um compromisso de dar alguma coisa, seja ela certa ou incerta, assumindo a forma de entregar ou restituir determinada coisa pelo devedor ao credor. Os atos de entrega ou restituição podem ser resumidos em uma única palavra, que é a tradição. Essa obrigação poderá ser uma obrigação de dar coisa certa ou uma obrigação de dar coisa incerta. Na obrigação de dar coisa certa, o devedor se compromete a entregar ou restituir ao credor um objeto perfeitamente determinado, que considera em sua individualidade, como, por exemplo, um imóvel localizado em determinada rua. A obrigação de dar coisa certa confere ao credor simples direito pessoal e não real. E o artigo 313 do Código Civil dispõe que o credor não é obrigado a receber prestação diversa do que lhe é devido, ainda que mais valiosa. Porém, a recíproca é verdadeira. O credor também não pode exigir coisa diferente, ainda que menos valiosa. E um tópico dentro da obrigação de dar coisa certa que é extremamente importante é as consequências da perda ou deterioração na obrigação de entregar. E antes de eu pontuar cada consequência, vale ressaltar que o perecimento significa perda total e a deterioração é a perda parcial. Se ocorrer o perecimento sem culpa antes da entrega, resolve-se a obrigação para ambos os contratantes. Assim será a obrigação extinta e, se alguma coisa for paga, o valor deverá ser devolvido. Está disposto no artigo 234, primeira parte do Código Civil. Poderá ocorrer o perecimento com culpa antes da entrega. Então, o devedor deverá responder pelo equivalente, isso é, pelo valor que a coisa tinha no momento em que pereceu, mais as perdas e danos se houver, e que está disposto no artigo 234, segunda parte do Código Civil. E se a coisa, sem culpa do devedor, se deteriorar, vindo a sofrer a diminuição do seu valor ou a degradação física, caberá ao credor escolher se considera extinta a relação obrigacional ou se aceita o bem no estado em que está, com o abatimento do valor que se perdeu. Está disposto no artigo 235 do Código Civil. Deteriorando-se o objeto por culpa do devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se achar, com o direito de reclamar a indenização das perdas e danos. Está disposto no artigo 236 do Código Civil. Ocorrendo o melhoramento e acrescidos sobrevindos à coisa antes da entrega. O contrato por si só não basta para a transferência do domínio. Pelo contrato será gerado apenas obrigações e direitos. O domínio só se adquire pela tradição se for coisa móvel e pelo registro de título se for coisa imóvel. O artigo 237 do Código Civil dispõe que até a tradição pertence ao devedor a coisa, com seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir o aumento no preço e, se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Parágrafo único. Os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor os pendentes. E o segundo tópico, que é extremamente importante dentro da obrigação de dar coisa certa, são as consequências da perda ou deterioração na obrigação de restituir. Na obrigação de restituir, não tem por objeto a transferência da propriedade, destinando-se apenas a proporcionar o uso, a fruição ou posse direta da coisa temporariamente. Ela se caracteriza por envolver uma devolução, como, por exemplo, a que incide sobre o locatário, o mutuário, o comodatário, o depositário e o mandatário. Uma vez findo o contrato, dado que o devedor deverá devolver a coisa a que o credor já tinha o direito de propriedade, por título anterior à relação obrigacional.
Ocorrendo o perecimento sem culpa antes da restituição, a obrigação será extinta e as partes retornarão ao estado anterior do negócio, seguindo o princípio utilizado no direito civil de que a coisa perece para o dono, conhecido como res perit domino. Então, o outro contratante que não é dono, nada perde com o seu perecimento se realizou sem culpa, e o dono suportará o prejuízo. E o princípio do res perit domino estava previsto até mesmo no Código de Hammurabi e ocorrerá em todas as obrigações de restituir coisa certa se esta se perder antes da tradição sem culpa do devedor. E a consequência pelo perecimento sem culpa antes da restituição está previsto no artigo 238 do Código Civil. E ocorrendo o perecimento com culpa antes da restituição, o credor poderá exigir o valor equivalente ao objeto perecido, acrescido de perdas e danos se houver. Está disposto no artigo 239 do Código Civil. E ocorrendo a deterioração sem culpa antes da restituição, o credor receberá a coisa no estado em que se encontra, seguindo mais uma vez o princípio do res perit domino, em que a coisa perece para o dono, em que está previsto no artigo 240, primeira parte do Código Civil. E ocorrendo a deterioração com culpa antes da restituição, o devedor terá de pagar o valor equivalente do objeto acrescido de perdas e danos. Está disposto no artigo 240, segunda parte do Código Civil. E um outro tópico da consequência da perda ou da deterioração na obrigação de restituir corresponde aos melhoramentos e acrescidos sobrevindo à coisa antes da restituição. Se a obrigação for de restituir coisa certa e esta, sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, e se ocorrer melhoramentos ou acrescidos à coisa, sem despesa ou trabalho do devedor, lucrará o credor. E esse melhoramento ou acrescido realizado pelo devedor poderá ser de boa fé ou de má fé. Se o trabalho realizado pelo devedor sobrevier de boa fé, tem o devedor o direito de ser indenizado nas benfeitorias úteis e necessárias. E nos casos das benfeitorias voluptuárias, ele tem o direito de levantá-las, se possível, caso o credor não queira indenizá-los. As benfeitorias necessárias são aquelas indispensáveis à manutenção da coisa ou de sua destinação. E as benfeitorias úteis destinam-se a melhorar o aproveitamento da coisa. Já as voluptuárias são aquelas que se destinam ao mero desleixo ou adorno. E se o trabalho realizado pelo devedor sobrevier de má fé, tem o direito apenas às indenizações necessárias, pois caso não as fizesse, o bem iria se deteriorar, não poderão ser indenizados, e terá o devedor de restituir ao credor os frutos que colheu, bem como aqueles que por sua causa deixou de colher. A outra obrigação é a obrigação de dar coisa incerta. E a coisa incerta consiste em um objeto indeterminado, mas determinável. A coisa, o objeto, é indicado ao menos pelo seu gênero e quantidade, faltando apenas determinar a sua qualidade. O objeto não é considerado em sua individualidade, mas no gênero a que pertence. Em vez de se considerar a coisa em si, ela é considerada genericamente. Por exemplo, 10 sacas de café sem especificar a qualidade. Antes que a qualidade tenha sido escolhido, o devedor não poderá alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. A única exceção será nos casos em que o gênero for determinado e o devedor será responsável pela devolução somente dos valores já pagos. E de acordo com a teoria da qualidade média ou intermediária, se a escolha da qualidade couber a devedor, este não é obrigado a entregar ao credor o melhor objeto existente no mercado, nem de entregar o pior. Ocorrerá a mesma situação se a escolha couber ao credor. E se por acaso as partes não estipularem a quem caberia o direito de escolha, este será do devedor. Somente será do credor se as partes tiverem expressamente estabelecido essa possibilidade. É isso, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo e não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal.